tarde, gurizada boa. Tá todo mundo firme? Maravilha. Gostaria de agradecer as palavras tuas aí, ao Marcel, ao Alexandre aí por ter convidado a gente para fazer essa exposição. Eu quero dizer, antes de começar os slides, que a Produtare foi, sem dúvida nenhuma, a primeira empresa do Brasil que implantou programação fina da produção. Nós implantamos o software do Goldr, chamado Scheduling Technology Group, que é a versão light do OPT, Optimized Production Technology. E tivemos muita experiência, implantamos lá na Dana, na Division Spicer Cardan, também na John Deere, né, e em outras empresas. E eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui na NEL, porque o Marcel, o Alexandre e a empresa deles é excelente. Muitas vezes, você tem um software muito bom, né? Softwares são meio primo-irmãos, ERP são tudo mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho para lá, só que a diferença é o cara que implanta, tá certo? Então, para mim é um prazer estar aqui e referenciar a NEL como uma empresa de primeiríssima linha, porque a gente já implantou programação fina e sabe que a bronca não é trivial, tá certo? Então, todas as relações com o Goldr, a gente trouxe o Goldr 4 vezes para o Brasil, 2 foi diretamente a Produtare, tambor, pulmão e corda. Então, a gente já teve forte nesse métier específico de implantação de programação fina, de SNOP, etc. Então, é um prazer estar realmente aqui com vocês. Modelos de produção e produção de modelos. Pessoal, o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, é agir com a lógica do passado. Nós precisamos olhar para o futuro. Esse homem aqui é um homem importante, o Peter Drucker. A academia não gosta muito dele, porque ele é muito simples demais. Então, a academia gosta, às vezes, de muito modelo matemático, complicado, tá certo? Mas o Drucker é um cara realmente de referência. De outro lado, é importante entender que para que a gente vem? Qual é é complicado aqui, não? Okay. Vamos lá, para aí. Vai dar certo agora. O negócio é apertar de maneira diferente. A primeira questão é por que a gente tem que fazer a coisa? A pergunta mais importante é o porquê. Tem aquele negócio do 5W1H, o Xingo deixa claro. A primeira pergunta é por que fazer, no why. A segunda é o que fazer e a terceira é como fazer. Então, o por que fazer é mais importante, é uma pergunta de maior nível, porque é a pergunta de cunho estratégico. O que a gente tem que fazer nas organizações? Esse é o velho ONU, ele é meio feio, como vocês podem ver aí, mas é um gênio. Ele pergunta, qual a diferença entre a engenharia de produção tradicional, Taylor e Ford, e o sistema Toyota de produção? A não ser que a engenharia de produção resulte em redução de custos ou aumento de ganhos, ela não tem sentido. Então, pessoal, a técnica tem que se subordinar à economia. Nós temos que ganhar dinheiro, aumentar o lucro líquido, retorno sobre investimento e caixa. Esse é o objetivo. Isso se faz através do aumento do ganho, redução do inventário e redução das despesas operacionais. O ONU dizia com muita clareza isso, tá certo? E isso está escrito no livro que eu traduzi dele, Sistema Toyota de Produção para Além de Larga Escala. Ou nós podemos entrar com esse velhinho aqui, meu amigo particular, já morreu, doutor Bautista Vidal. Esse homem é um grande brasileiro, foi o cara que fez o Programa Nacional do Álcool, né? E o Bautista, um dia estava tomando um vinho aqui em Porto Alegre, ele chegou para mim e disse assim, Junico, o que é tecnologia? Em 1999, estava no governo do Olívio, secretário de Ciência e Tecnologia adjunto do governo do Olívio. Começaram a conversar, aí eu comecei a máquina, doutor Bautista, o negócio da tecnologia máquina, esse negócio de fazer um processo de fabricação melhor, ele diz assim, Junico, estou ignorante no campo da tecnologia. Por que, doutor Bautista? Porque a tecnologia não é nada disso. A tecnologia é a maximização da utilização dos recursos abundantes, porque os recursos abundantes são baratos, e a minimização da utilização dos recursos escassos, porque eles são proporcionalmente mais onerosos. Por isso, por exemplo, que a energia limpa no Brasil é central. Por isso que nós temos que pensar na empresa o que é caro, usar o mínimo do que é caro e o máximo do que é barato. Então, na prática, eu até peguei aqui as informações, tá certo? Taxas de juros reais, né? Então, o Japão é menos 4,4, e nós vamos, né?
a Suíça é menos 9%. O Brasil, esse país infernal aqui, é 8,2% de taxa real de lucro, louco. Isso é loucura. O segundo país é o México, que tem a taxa de juros de, eu estou olhando aqui, 3,4%. Então, o que é um negócio escasso para nós, pessoal? Money, dinheiro, tá certo ou não? Ou seja, quando você tem estoque na organização, tu está pagando essa taxa de juros e mais um pouco. Então, quando você olha o sistema atual de produção, ou você olha a programação fina da produção, qual é a linha de raciocínio? É atacar um elemento que é extremamente caro. Dinheiro no Brasil é extremamente caro. Nós temos que lutar contra isso, pessoal, para que realmente nós caiamos a taxa de juro real zero, como é normal no mundo ocidental. Mas a verdade, Marcel, é que não é zero, é mais 8%. Então, nós não podemos ter estoque de matéria-prima, não podemos ter estoque em processo e não podemos ter estoque produto acabado. Porque esse troço custa muito dinheiro para nós. Portanto, a entrada de estruturas de S&OP, programação, estava assistindo o papo de S&OP de manhã no grupo, excelente, é fundamental. Por quê? Porque esse troço mexe diretamente no bolso. Por que fazer? Tá certo? A mesma coisa, a discussão de mão de obra e máquinas. O sistema atual de produção é minimização da mão de obra, ONU. Por quê? Porque a mão de obra por hora é 10 vezes a depreciação por hora no Japão. No Brasil é 1 para 1. Então, nós não temos direito de usar máquina com baixa eficiência por uma única razão, de novo é caríssimo. E pessoas é mais barato proporcionalmente. Então, essa loucura por tirar gente é tipicamente latino-americana de gente que não pensa, né? Que não é estratégico. Nós precisamos pensar estrategicamente na organização. Isso é o que diz o doutor Bautista na prática. Se o ONU estivesse no Brasil, ele não ia trabalhar para reduzir a mão de obra, ele ia trabalhar para aumentar a eficiência dos equipamentos, porque no Japão ele tem superdose de equipamentos dentro do processo geral. Então, pessoal, o convite a vocês, pensem mais economicamente e menos tecnicamente. E quando olharem o problema econômico, aí vocês vão atrás dos resultados técnicos e tem empresas excelentes aqui, como é o caso da ANEEL. Bom, e o que fazer? Depois do porquê fazer, bom, porquê fazer não é uma regra de Deus, é uma regra da economia local. Então, quando você põe uma estrutura altamente automatizada na Alemanha e a empresa quer botar aqui, isso é burrice, porque a Alemanha tem um custo enormemente alto de pessoas, uma escala de produção extremamente elevada, e é óbvio que eles têm que ter automação, até porque a população é descendente. Cai. Então, nós temos que pensar, gurizada. Pensar, o Goldratt, naquela época, o grande cara era o Falcone, que dizia treinar, 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 treinar. E o Goldratt fez uma pecinha de teatro e dizia, não, pensar, 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 pensar. Por que que a gente faz as coisas? Tá certo? Claro que o treinamento é importante, mas é uma coisa que está atrás, estrategicamente, do tema em si. O que fazer, pessoal? Mecanismo da função-produção, xingeu o xingo. Tudo pelo fluxo, tudo pelo processo. O que interessa? É a matéria-prima virar produto acabado rapidamente. É aí que a grande ganha o jogo. Eu não vou entrar aqui na discussão, mas isso aqui é de 1945. Aqui começou o sistema atual de produção. Os americanos nos ensinaram que o processo é o somatório de operações. Então, se tu melhora a operação, tu melhora o processo. Falso. Eu tenho uma máquina que faz 3, outra máquina que faz 1 e outra que faz 10. E eu vou lá e essa que faz 3, que é a primeira, eu compro uma máquina que é o último modelo de sirigote chapeado, para usar a terminologia da fronteira, que faz 10. O que adianta se tem um gargalo ali na frente que faz 1? Quer dizer, o que interessa é o fluxo, não são as pessoas e equipamentos. As pessoas e equipamentos têm que servir ao fluxo. Como realmente esse negócio aqui envolveria um tempo maior, nós chegamos a isso aqui, que é um tom mais pragmático. Que a palavrinha que isso aqui é o ONU. Tudo que fazemos é olhar a linha do tempo, do momento em que o freguês nos entrega um pedido até o ponto em que recebemos o dinheiro. E estamos reduzindo essa linha de tempo, removendo desperdício que não agregam valor. Então, qual é o problema central? Entre o cliente pedir e eu entregar, esse troço tem que ser muito rápido. E para isso acontecer, eu tenho que eliminar as esperas. Tem que eliminar as esperas, tá ok? Tem que tirar tudo que está esperando.
E o eixo central do sistema atual de produção é só um: redução do tempo de atravessamento, redução do lead time. Se você reduzir o lead time, tu ganhou dinheiro. Se você não reduzir o lead time, aí nós precisamos conversar. Isso é divertido, Marcelo, porque os caras pensam que esse troço é só na fábrica. Então chegou um cara aí, um CEO aí que veio na Marco Polo, e os caras tinham um excelente resultado de 8 dias de lead time na fábrica. A Marco Polo tem um espetacular na fábrica. Aí o cara fez uma pergunta: quanto tempo leva, rapaz, entre o cara te pedir um ônibus e tu entregar? Aí o cara falou: 180 dias. E tu tem Lean? Aham. Só que tu desconhece o processo entre o cara querer um pedido até comprar o pedido, entre ter o pedido e desenhar o produto, entre desenhar o produto e desenhar o processo, entre desenhar o processo e fazer o PCP, entre botar o PCP e entrar na fábrica, e depois da fábrica ainda ter a logística. Aí os caras começaram a usar as ferramentas Lean no enterprise, ou seja, na empresa como um todo. Está claro o troço ou não? Então o negócio é reduzir o tempo de atravessamento. Só que isso aí não é só fábrica, isso aí, a maior parte do lead time é o lead time, o ONU falava de papel, ou seja, do planejamento, do SNOP, etc. E não só a fábrica, que é importante, mas não é o único ponto. Bom, dentro da função processo se desenvolve toda a lógica do sistema Toyota. Sistema Toyota, beleza. Vamos fazer o fluxo, o Kanban, etc. Só que aí, o que acontece? Quando o ONU começou a fazer isso, porque tem problema de qualidade. Isso aqui tudo tem lógica, pessoal, não é um negócio ilógico, tem que estudar um pouco também, tem que botar a massa e faz. Aí ele inventou o TQC, por quê? Quando quando tem problema de qualidade, para a linha. Então tem que resolver o problema de qualidade. Então os caras desenvolveram o Total Quality Control. Aí, e mais coisas, CQZD, controle de qualidade zero defeito. E aí as máquinas também param quando dá problema de manutenção. Aí na Denso, que é uma empresa da Toyota, eles desenvolveram o TPM. Então os caras vão desenvolvendo coisa para quê? Para o fluxo andar. Tem problema de qualidade, fluxo para. Temos que resolver o problema. Tem problema de máquina, o fluxo para. Temos que resolver o problema. Está claro esse troço, não? Então nenhuma metodologia dos caras é por acaso. Aí tem o WCM. Aí chega o camarada Goldred aqui com a teoria das restrições. Então, eu vou falar duas coisas só para resolver o problema, se tem contradição entre o sistema Toyota e a teoria das restrições. Bom, o ONU e o Goldred tiveram um encontro, se chama El Gran Encuentro, o grande encontro. E eles ficaram 8 horas batendo papo. E eu tenho esse troço em espanhol, como é que foi a conversa. Então, o ONU explicou para o Goldred que, na verdade, a gente tinha que pensar numa empresa como se fosse um rio, o rio tem um rio principal, os afluentes chegam para o rio, e todo o problema dele, a vida inteira, foi fazer o rio fluir e tirar as pedras para que o troço andasse mais rápido. E aí ele chegou no Kanban, que foi um detalhe para poder fazer o fluxo, detalhe importante. Como é que surgiu a teoria das restrições, Marcelo? Pouca gente sabe, né? O Goldred é doutor em física. Pegou o Kanban, que era o melhor troço que tinha na época, e botou no computador. Aí descobriu que tinha uma maneira melhor de fazer o troço. Achava o gargalo, lá bota o tambor, faz o pulmão e acorda. Aí, nesse episódio, o nosso amigo Goldred explicou para o ONU. E os japoneses são humildes. Sabe o que o ONU disse pro camarada... O ONU disse para o camarada Goldred? Se eu soubesse esse teu troço, tambor, mão e corda, não teria levado 30 anos para implantar o sistema Toyota de produção. Então esse troço é todo alinhado. É tudo pelo fluxo. Eliminação das esperas. É tirar tudo que faz a coisa não fluir na tua organização. Conclusão. Eu tenho um monte de modelos de produção, WCM, Lean, Manufacturing, TPM, mas o que me interessa é produzir um modelo para a minha empresa. Que é o que a gente faz na Produtária. Sistema de produção Tupi é propriedade da Tupi. Sistema de produção da Bruni é propriedade da Bruni. Sistema de produção da Randon é sistema proprietário da Randon. Proprietário significa o seguinte também: não precisa contar tudo que tem lá dentro. Por quê? Porque isso é tecnologia, meu amigo. Eu ganho dinheiro. Então você entra lá, faz uma visita, te mostra os aspectos gerais, mas o que realmente está lá dentro do sistema são anos e anos e anos de trabalho coletivo
desenvolvidos na organização. Né? Isso é divertido, eu adoro o ouro porque a gente fala a verdade quando fala com o mundo real. Né? Então o ONU dizia, quando os americanos vinham aqui, eu não queria que eles entendessem nada que eu fazia. Aí mostrava um quadro 5S, montava a gestão visual, os americanos saíam daqui, achavam que tinham entendido tudo e não tinham entendido nada. Aí ele chamava os fornecedores dele, aí ele queria que sabe, porque os fornecedores é a extensão da Toyota Motor. Aí ele explicava para o cara o que era fluxo, eliminação das esperas, e o cara entendia perfeitamente. Tanto é verdade, né, que a gente, quando eu estudei, eu sou velhinho, os americanos chamavam de just in time, os americanos chamavam de fabricação classe universal, os americanos tinham um monte de nome para o sistema Toyota, por uma razão simples, não entendiam lufas do que os caras faziam dentro do negócio, porque tem muita teoria, evidentemente, dentro do sistema Toyota de produção. Muito bem. Como fazer? Aí, como fazer, são os modelos de produção e a produção de modelos. Sistemas de produção próprios ou proprietários, que são teus modelos. Como é que funciona isso? Você pega o que tem de melhor. Aqui eu peguei alguns, né? Isso aqui está disponível para vocês, é uma síntese interessante, né? Então aqui o conceito, sistema Toyota. Qual é o objetivo? Redução do tempo de atravessamento. Então se pergunta para mim, programação fina da produção, está ou não está dentro do centro nevrálgico do jogo competitivo? Bom, não vou precisar responder, né? Se o treco reduz o tempo de atravessamento, se o pessoal anterior que fez a palestra aqui, como é que é o nome? FAI, fez uma apresentação brilhante aqui, o pessoal da FAI mostrou o quê? A queda do tempo de atravessamento. Todo mundo fica fissurado no tal OTIF. Maravilha, OTIF, tem que entregar no prazo. Mas se tu puder entregar no prazo e com tempo de atravessamento, que é metade, significa que eu girei rapidamente o capital, significa que eu estou ganhando muito dinheiro, significa que eu estou me livrando de 8% de taxa de juro real. E qualquer financeiro vai dizer espetacular. E qualquer cara de marketing vai dizer espetacular porque eu reduzi o tempo de atravessamento. Então isso aí é um argumento de marketing. Senhores, vamos para a programação fina da produção, vamos para o Kanban. Qualidade, ativo de capital, manutenção produtiva total, maximização e utilização dos ativos. Tudo isso aqui dá para fazer junto. Muitas vezes o cara me pergunta, mas por onde começar? Aí depende do quê? Depende do seguinte, qual é a característica da tua empresa? Qual é a característica do mercado que tu está trabalhando? Então, CCGL, qual é a metodologia central que nós usamos na grande CCGL, do meu amigo Dalson, do meu amigo Caio? Nós trabalhamos a partir do TPM com visão de gestão. Por quê? Porque essa indústria de processo, e para um pouquinho, eu tenho lucro cessante. Então, eu sou engenheiro de petróleo. Você está lá na Ultrafert, que agora os caras fecharam. É um país terrível. Os caras fecharam a maior fábrica de amônia e ureia para trazer amônia e ureia da Ucrânia e da Rússia. Are you crazy? Are you crazy? It's Brasil. Tá certo? Então, o que acontece? Você não pode parar uma hora de uma indústria de petróleo, você não pode parar uma hora de uma indústria de petróleo. Então, você tem que começar com essa metodologia. Agora, você está num troço de automóvel clássico, e fornecedor de automóvel, de indústria de automóvel, ou da John Deere, etc. É mais normal eu começar pelo sistema Toyota de produção. Mas eu também posso usar o WCM e também posso usar a teoria das restrições, que é a gestão a partir das restrições. Qual é a linha geral, né, Marcel, pragmaticamente, que a gente adota na Produtare? Bom, eu tenho uma taxação na minha cabeça aqui, porque eu traduzi todos os livros do ONU, do Xing, que eu sou o cara do sistema atual de produção. Declaro a vocês que não tem igreja nenhuma. A gente conhece todas essas metodologias aí. Então, é sem igreja, tá certo? É pensar, pensar, pensar. Mas por que geralmente a gente começa pela teoria das restrições? Porque as empresas têm uma variabilidade enorme, tem problemas enormes de controle. Ao invés de tu trabalhar para reduzir a variabilidade, que é o que faz o sistema Toyota, a primeira coisa é controlar o diabo da variabilidade. E o que é mais fácil para controlar a viabilidade num sistema complexo? É a teoria das restrições. Porque eu acho o diabo da restrição, eu protejo a restrição, eu faço uma cordinha lá para buscar o produto que está na cabeça de linha,
E dá tempo para eu começar a melhorar de fato as coisas, colocando células de manufatura, colocando melhor estrutura de controle de qualidade. Então, você usar a teoria das restrições para controlar a variabilidade no início é uma solução elegante. Mas muitas vezes as pessoas perguntam: não, mas vocês não declaram que tem restrições, vocês não declaram que o sistema top. Claro que não. Por quê? Porque não estamos construindo nada disso. Nós não estamos querendo provar que a teoria é bonita. Teoria bonita não interessa. O que interessa é o seguinte: é a produção do modelo da empresa que tu está trabalhando. Isso é que é importante. O jogo real se dá na empresa. E esse troço aqui não tem que ser a cópia do A, do B, do C, do D, do E. E sim um negócio que interessa para as organizações. Muito bem. E aí, vou indo para o fim, vou terminar antes do tempo. Né? É o seguinte: tem que considerar o sistema de excelências, tem um monte de considerações, estratégia de unidade de negócio, etc. Ou seja, o problema de sistema de excelência não é só técnico, mas tem estrutura organizacional, tem a comunicação, tem a capacitação, tem a metodologia, tem várias coisas a serem colocadas aí, que gera sistemas de produção desse tipo, né? Que são sistemas de produção que vocês podem encontrar: perspectiva financeira, ganhar dinheiro, atender o mercado, custo, prazo, velocidade, o que eu estou atendendo. Aqui eu tenho a parte da fábrica, então, se eu quero melhorar, por exemplo, o Speed Lead Time, eu vou precisar de coisas aqui, tipo programação fina, etc. E aqui, aprendizagem e desenvolvimento. Então, o sistema de produção que a gente monta tem um modelo de referência, mas ele fica muito variado quando trabalha no tempo. Aqui você tem todas as coisas que a gente já fez: Dana, Medabil, Frasle, Master, Focal Brown, Atlântico Sul, CCGL, Ultracargo, Tupi, e tem mais coisa aqui depois. E, finalmente, obrigado. Thank you very much. Espero que tenha sido útil. Que aula! Que aula! Meu nome é Enéas. E aí, pessoal, vamos aproveitar que temos um professor aqui, trazendo tanta coisa interessante e boa para nós. O que temos de dúvidas, curiosidades, perguntas? Ninguém? A maior parte... Alguma provocação? A maior parte das coisas que a gente aprendeu com os caras de empresa, diga-se de passagem. Não foi nos livrinhos. Então, por favor, vamos pro jogo. Justo. E aí, nenhuma provocação? Lá, um jovem lá. Opa! Vou Jovem, passar lá para o seu Lauri. Seu Lauri. Jovem porque todos vocês são jovens, na verdade, da minha perspectiva. Boa tarde, boa tarde. Podia ficar umas 3 horas aí falando, né? Porra, isso aí é uma pós-graduação. Que dica que tu dá para nós, né? Tu já... Esses cabelos brancos aí tem muita história boa para contar. Mas que dica que tu pode dar para nós, para a gente também conseguir fazer um futuro brilhante dentro das organizações? O que, né, andando nessas organizações, tu vê que a gente pode... A gente é novo, ansioso, quer as coisas rápido, mas que dica de vida que tu pode dar para a gente aí, para a gente poder fazer um caminho e chegar daqui 20 anos também com essa sabedoria e com um planeta melhor? A dica é o Ono e o Xingo, né, que é o meu princípio de vida, que eu aprendi com meu avô, que era médico particular do Honório Lemos, na Revolução de 23, lenço vermelho. Mas depois o Xingo e o Ono formalizam. Cara, o modelo japonês é construído com 2 bases, são os critérios que eu acredito: humildade e autoestima elevada. E não é contraditório. Humildade. O pessoal da Marco Polo, eu tenho marcado lá, tem que achar o camarada para fazer um webinar com ele. Eles foram visitar, naquela época tinha uma empresa chamada Enxuta, que já faliu, sou velho, mas era uma baita empresa, tinha melhor estudo de Kanban, etc., ali na Gringolândia, em Caxias. E esses caras foram visitar, viu o IMAN, Instituto Movimentação, Armazenagem de Material, Banzato, que é nosso concorrente, mas uma empresa importantíssima para o Brasil, tá certo? E eles foram para o Japão. E eu tenho as páginas amareladas do que aconteceu lá. Sabe quem que deu aula para a média gerência brasileira, senhores? O Taichi Ono e o Shinjeu Shingo. Consegue imaginar um diretor de executivo profissional americano dando aula para a média gerência brasileira? Não, né? Então, olha a humildade dos caras.
falando, respondendo pergunta, velhinhos, caras que destruíram a GM e a Ford, gurizada boa. Então, humildade. Por quê? Sem humildade, a gente não aprende nada. Essa que é a grande verdade. Segundo lugar, autoestima elevada. Catch up the American in 3 years. Vão pegar os americanos em 3 anos. Humildade, mas acreditar na gente, nada do complexo do vira-lata. Quem vai fazer as modificações e tornar competitivo e criativo as organizações, somos nós. Ninguém de fora vai entrar para fazer a mudança na organização. Então, meus princípios de vida, que são, na verdade, os princípios do meu avô e também os princípios do Xing e do Ono, é humildade e autoestima elevada. Vou te contar uma história real que é interessante. Ontem eu estava ali, atravessei, fui comprar um pão de queijo, uma maravilha, né? Atravessei lá, estava lá o Zuvi. Cara, o Zuvi, eu passo por ele e faço assim, ó. O Zuvi foi um dos primeiros caras que implantou o sistema de autoprodução. Ele é da Maxion, não é da GCO, da Maxion. E eu fui fazer escrevi um paper bonito lá, né? Do Just in Case ao Just in Time, considerações críticas sobre a engenharia de produção. Saiu na capa da revista Fundação Getúlio Vargas. Eu, o Kliman e o Fenstenseifer, Jaime. Estava feliz, na verdade, da vida, né? E aí os caras convidaram o pessoal da USP, o Fleury e a Maria Tereza, para ir na fábrica, para saber se havia resistência para a implantação do Just in Time. Eu estou falando de 1985, 1984. E as melhores empresas eram a Maxion, a Steel, que estava com o Arthur Andersen, a Taurus, que estava com o Arthur Andersen, que é excelente, Arthur Andersen, e uma quarta que era Springer, que estava diretamente ligado com os japoneses. E aí começaram a conversar, eu estava entrevistando, perguntei, como é que é o negócio do Just in Time? Aí ele me explicou que eram córregos interligados, e me disse o seguinte, e aí eu fui lá fazer uma visita, o benchmark na Europa, e tinha 30 empresas, e a melhor solução que eu tive foi da pior empresa. Eu pensei, esse cara é maluco. Eu achei um forno contínuo. Não entendi lhufas daquele troço. Só fui entender depois que eu li o camarada Xingo. Como é que a gente aprendia engenharia mecânica? Vamos fazer um forno. Tem que ser um forno enorme de grande para reduzir o tal dos custos fixos unitários. Isso é uma bobagem monumental, esse tal de custos fixos unitários. Então não existe, mas tudo bem. Matemática aceita tudo. Aí, tu pega a primeira peça, a segunda, tem um monte de peça para encher aquele forno enorme. O que é aquilo? É peça parada. Peça parada é lead time elevado. E ele não tinha nenhum forno para tornar aquele troço contínuo. Aí ele achou um forno para fazer aquilo contínuo. Aí a peça sai, vai, chega rapidamente no final. Ou seja, ele já entendia, gênio da raça, que o equipamento tem que se subordinar ao fluxo, e não o fluxo se subordinar ao equipamento que o engenheiro comprou sem entender as relações de fluxo no sistema de produção. Na linguagem da fronteira, que eu sou de Rosário, o que é o Just in Time? O Paulo Mota, um carioca divertido, me chamou lá, Junico, você nunca vai entender o Just in Time. Mas por que, Paulo? Porque você é um homem da fronteira. E na fronteira, os bois e vacas pegam vocês, engordam, andam, e emagrecem, andam. Isso aí é o anti-Just in Time. Just in Time tem que pegar o boi, confinar o boi, você tem que engordar o boi e rapidamente vender o boi. Quer dizer, se não eliminar as esperas, não vai andar. Quer dizer, aprendi um monte com o seu Regner, aprendi um monte com o Zuvi, aprendi um monte com o Salvani. Quer dizer, cara, a história se constrói no ombro de grandes. Quando encontrarem um cara que sabe, ouçam o de infeliz. É incrível que no Brasil eles aposentam os velhinhos de altíssimo nível. No Japão eles trabalham até os 90 em consultoria nas médias e pequenas empresas. Então é isso, pessoal, humildade, no meu ponto de vista, e autoestima elevada. Isso constrói um país de verdade. E se a gente achar que é ruim, a Petrobras fura melhor em águas profundas do mundo. Do mundo. E sabe como é que começou? Meu professor Edson Ezequiel de Matos. Contratamos uma planta que agora privatizaram, refinaria Landulfo Alves, na Bahia. Meu professor Edson Ezequiel de Matos e aí nós compramos uma planta dos caras. O Getúlio fez 53. Aí eles enterraram uma tubulação de água de resfriamento desse tamanho, embaixo da terra. Nem o engenheiro sabia, mas a planta andava. Claro, tu compra um troço, anda. Mas por que andava? Ninguém sabia. Aí perguntaram para o engenheiro, né, europeu que tinha projetado. Sabe por que eles botaram, Marcelo? Porque lá na Europa, quando tem o inverno, a temperatura cai abaixo de 0. E aí congela
a tubulação. E aí nós botamos uma tubulação lá na Bahia. Imagina alguma coisa congelar na Bahia, gurizada boa. Enterramos embaixo do troço, porque não sabia nada de engenharia. E hoje nós furamos melhor em águas profundas, porque teve estrela, porque tem os engenheiros, os geólogos brasileiros. Então é isso. Se a gente não acreditar em nós, não vão ser os outros caras que vão acreditar. Então, acho que esse ponto é importante. Né? E o ONU e o Xingo, cara, humildade e autoestima elevada. O ONU veio implantar a fábrica do Brasil aqui, essa fábrica que tinha ali no ABC Paulista, foi o ONU que inventou. Ele chegou lá na frente do cara que era porteiro e disse para o cara: tu é um cara inteligente, eu quero te ver na fábrica daqui a próxima visita que eu vou fazer em 3 anos. O cara que era porteiro, 3 anos depois ele entrou, perguntou onde é que está o cara tal. Pô, mas doutor ONU, esse cara é um trabalhador, não quero falar com ele, não quero saber onde é que ele está. E ele estava na fábrica. Se preocupar com as pessoas, acreditar nas pessoas. Sem isso não tem futuro. É o meu ponto de vista. Existem outros, né? Muitos outros. Perfeito. Muito obrigado. Só vou pedir um minutinho, Junico, e chamar o Ivan aqui também e o Alexandre Erhard para o Marcel e o Alexandre entregarem aí um agradecimento a vocês. Como bem o Lauri colocou por essa aula, que pode ser de graduação, pós-graduação, de tão maravilhosa que foi, e tirar uma foto. Olha, esse palco que tem de conhecimento e de inteligência está